Vamos embora. Gente, está tudo tranquilo? O áudio, a imagem, tudo bacana? Tudo legal? Me dá um ok para eu começar. Para mim tá normal. Sim, para mim também. Tranquilo. Andresa, legal? Sim, sim. Beleza. Todo mundo, beleza. Vamos lá. Então, valeu, Sinara. Vamos lá. O livro de Salmos, aí o título no hebraico transliterado é Sefer Tehillim, né? O livro do Cântico dos Louvores, e era o antigo, né? Durante muito tempo foi o inário aí oficial da comunidade de Israel. Tá? É um livro muito importante. Eu me lembro que alguns anos atrás, décadas atrás, nós tínhamos aquelas chamadas caixinhas de promessa, e que eram predominantemente de salmos, composta por salmos. Os salmos é o livro, como diz o Mai Pirma, né, em memória, que os salmos é o livro mais íntimo da Bíblia Sagrada. E o Pirma fala isso com base na questão de por entender que ali você tem umas orações, a alma do salmista sendo exposta. Então é como se em Salmos Deus abrisse para nós a oportunidade de ter acesso à oração, à intimidade de alguém. Então você imagina aí que se você pudesse ter acesso à intimidade, à oração do teu pastor, à oração do obreiro da tua igreja, à oração daquele teu amigo, ou você passaria a admirá-lo mais, ou você passaria a escandalizar com ele, né? Então, porque nas orações não tem como a gente se camuflar, né? Nas orações, pelo menos na oração do secreto, a gente tende a ser sincero, tende a sermos nós mesmos, não é verdade? Então, o livro dos Salmos é o livro das orações em forma de cântico, é o livro das súplicas, é o livro das ações de graça, é a gratidão sendo exposta, é a penitência sendo clamada, né? Alguém clamando por penitência, como foi o caso de Davi. Então, o livro dos Salmos, ele é uma bomba de oração, de intimidade cantada. Alguém está cantando, alguém está salmodiando. É chamado também de saltério, né? Então, a gente vai navegar aqui hoje, entender essa estrutura dos Salmos, entender um pouco da história dessa compilação, entender a sua estrutura, a sua divisão, entender os tipos de salmos, né? E entender também nesses grupos que cada salmo a quem pertence. Enfim, vai ser uma aula muito produtiva, não vai ser tão longa como costuma ser as nossas aulas, porque a gente não pretende fazer uma análise de cada salmo, a ideia não é essa, é uma visão panorâmica, né? Também porque não teríamos como, são 150 salmos, então não tem como a gente analisar os pormenores. Mas eu vi que na aula anterior, o mestre brilhantemente introduziu a aula falando sobre a estrutura dos salmos, na verdade, a estrutura, o gênero literário de salmo, como é que se estuda, como é que se chega nele. Ele falou ali do paralelismo, de antítese, de sinônimo, de degrau, falou dos quiasmos, né? Então vocês puderam aprender sobre o paralelismo de sinônimo, por exemplo, quando a linha de cima repete na linha de baixo, né? É um sinônimo. Então, em cima você tem o povo bárbaro, embaixo você tem o povo egípcio. Aí você tem um paralelismo de contraste, é quando em cima aparece o ímpio, embaixo aparece o justo, em cima o mal, embaixo o bem. Você tem o paralelismo de degrau, que é aquele exemplo clássico do Salmo de número 1, né? Onde você tem andando com o ímpio, parando com o ímpio, se assentando com o ímpio. Então, o Salmo de número... Esqueci o número agora, que fala: as ondas se levantam, Senhor. As ondas levantam seus bramidos. Os rios se levantam. Então, ele vai avançando. Depois você tem os quiasmos. Ele deu exemplo para vocês de Amós. E vinde a Betel. Vinde a Betel, mas... não. Adorareis, mas não adorareis a Betel, porque a Betel transgrediu, porque a Betel será desfeita em nada. Então, você vai pegando os versículos, vai ligando, como a tia Teteca ensinou para a gente lá no primário, e vai entendendo os quiasmos, né? Então, ele ensinou essa estrutura para vocês. Então, vocês estão
conhecedores dessa estrutura, tá? E aí ele ensinou para vocês isso, e hoje a gente vai só conhecer o livro de Salmos mesmo, tá ok? Então vamos lá, vamos avançar aqui. Introdução aí. Tá? O livro dos louvores, como é conhecido o livro de Salmos, ele foi durante muitos anos, muitos séculos, o hinário nacional de Israel. Além da beleza nele expressa, há ainda outra característica como lições, confortos e profecias. Então, olha que bacana, já de cara. A gente tem que entender que por mais que sejam salmos, por mais que sejam cânticos, louvores, eles são carregados de lições, carregados de conforto para a alma de quem ouve e carregados de profecias, principalmente as messiânicas. Principalmente as messiânicas. Então, olha só, alguém está cantando, mas está cantando algo que traz lição para quem ouve. Alguém está cantando algo que traz conforto para quem ouve. Alguém está cantando algo que é profecia para alguém que vai ouvir no futuro, como nós, por exemplo. Então, isso é interessante, porque isso traz uma lição para a gente, atual, que as nossas músicas, os nossos cânticos, eles precisam imolar, eles precisam copiar, eles precisam se inspirar nessa fórmula. Nossos cânticos também precisam trazer lições, confortos, profecias. Porque os louvores, eles são uma espécie de... Eles não substituem, mas eles são uma espécie de pregações cantadas, aonde se canta a glória do Senhor, aonde se enaltece na ação de graças a glória do Senhor, aonde se fala dos seus pecados, aonde se fala do perdão, aonde se fala das profecias messiânicas, e a gente tem que ir no mesmo sentido. Então, precisamos ter louvores de adoração. Olha só que interessante, presta atenção. Precisamos ter louvores de adoração? Devemos. Todos os louvores têm que ser adorações a Deus. Todo louvor tem que ser adoração ao Senhor. Todos, sem exceção. Só que dentro dessa adoração, dentro desse louvor, você pode também falar ao coração de quem te ouve. Desde que esse louvor seja feito não para vender. Desde que esse louvor seja feito não para fins comerciais. Então, obviamente, o cara está cantando. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele tá cantando para alguém. Ó, para Deus. Ele está falando para Deus. Mas vocês concordam que isso aqui é como também se ele estivesse falando para o seu vizinho? Para alguém? Ele poderia chegar para a Idérica e falar assim: Andresa, esperei com paciência no Senhor, viu? E Andresa, tu não sabe, ele se atentou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou meus pés do charco de lodo. Me fez meu pé firme. Ele poderia, não cabe também isso? Ao mesmo tempo que fala com a Andresa, ao mesmo tempo, aquele louvor foi criado para glorificar ao Senhor. Mas o fato de glorificar ao Senhor não deixe de falar também de ser uma inspiração para a Andresa, que também está passando num momento semelhante ao do salmista. Por isso, como a Epirma dizia, que o Salmo é o livro mais íntimo da Bíblia, mais humano, mais emocional, porque tem esse dom, essa capacidade, senhores, de fazer com que nós nos identifiquemos, nos espelhemos, nos enxerguemos dentro da realidade do salmista. Vocês concordam comigo? Olha só, quem nunca orou o Salmo 91 em casa? O cara estava fazendo a oração dele para Deus, cantando. Mas você pega a oração dele e canta. Então, o Salmo vai ter essa perspectiva de falar com Deus, mas ao mesmo tempo atingir o coração do homem. Por isso que eu não sou contra as cegas de ter um louvor que tenha o teor de alta ajuda. Preste atenção, vou explicar. A alta ajuda
ela é bem-vinda. A gente tem muitos salmos de autoajuda. O que não pode ser é ser criado para esse sentido. O louvor na mão do compositor, ele tem que ser criado para glorificar a Deus. E se nessa glorificação dele a Deus atingir o coração de quem está ouvindo, de maneira que alguém que está ouvindo se identifique também, está valendo. Está conseguindo compreender, pessoal? Está sendo claro? Então vamos lá, eu vou cantar um louvor para vocês aqui. Ó. O cara está cantando para Deus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Ele está cantando para Deus, talvez no momento de dor dele, no momento de luta dele. Mas quem aqui na live já cantou esse louvor como se fosse seu, como se fosse a sua história, como se fosse aquilo que ele quisesse cantar para Deus? Alguém aqui? Ou só eu? Com certeza. E como? Pronto, então vocês entenderam. Ele é criado para glorificar a Deus, mas não impede de fazer quem o ouve se apropriar desta adoração e fazer como se fosse sua. Até mesmo que quem deu aquele louvor, aquela inspiração é o próprio Senhor. Então, os salmos é mais ou menos isso. Eles são embelezados, expressos a Deus, mas são carregados de lições, de conforto para quem ouve e de profecias. Tá? Então, o Terrilim, como é chamado, é o primeiro e o mais longo livros poéticos. Olha só, 150 inário aí dentro. 150 hinos, melhor dizendo, que compõem o inário de Israel, que compôs o inário de Israel durante muitos séculos. O inário oficial. Ou seja, os israelitas, Tatiana, não cantavam outras músicas a não ser essas durante muitos anos na sua liturgia. Hoje eles abrem para novas músicas e tal, mas antes era só os ketuvins, a Torá, os terrilins, que são os salmos, e os livros de sabedoria. Era composto o culto na sinagoga e no templo. Então, olha só, era o inário oficial. É o primeiro dos livros poéticos, tá? E o mais longo. Pastor, mas e Jó? Gente, Jó, a história de Jó, ela acontece lá na era patriarcal, tá ok? E a história de Jó ainda tem eu esqueci o nome, um adendo, porque o Jó, ele tanto se encaixa na poesia, quanto se encaixa na sabedoria. É como se fosse um livro sapiencial, tá ok? Então, vamos lá. É composto de 150 capítulos, abrangendo capítulos não, né, gente? Capítulos aí, foi até errado do professor aí, 150 inários. Abrangendo vários sentimentos, vocês corrigem isso aí. Abrangendo vários sentimentos, ocasiões e momentos históricos. Foi escrito não de uma vez, tem que gravar isso. Os Salmos não é um livro como Tessalonicense, como Colossenses, como os Evangelhos. Os Salmos é um compilado. É um compilado, é uma coletânea de vários cantores, de várias pessoas que fizeram uma coletânea, tá? Ajuntaram aqueles louvores. É como se eu pegasse Fernanda Brum, Eixa, Kleber Lucas, Ademar de Campos, Ludmila Febre e tal, e botasse num CD só. Vocês sabem o que é isso, vocês sabem, na Pavuna vende aí, vocês vão comprar. Vocês sabem como que é. Ou seja, e vocês sabem, vocês são bobos. Coletânea, né? Aquele teu tio lá, aquele teu tio que gosta de um goró, tinha aquele CD lá que ele botava Bebeto, Benito de Paula, Fundo de Quintal, botava tudo no CD só que ele comprava ali na Feirinha da Pavuna e todo churrasco tinha que ficar ouvindo, todo mundo junto, né? Então, é a mesma coisa. Os Salmos é uma coletânea, tá? Não foi escrito de uma vez, foi compilado e gradualmente através dos anos, ok? Até chegar na sua forma final. Os Salmos, então, são poemas que cantam a piedade religiosa, a tristeza pelo pecado, Salmo 51. Não retire de mim, Senhor, o teu espírito. Contra ti somente pequei. A piedade religiosa, Salmo 88. A ti faço chegar, Senhor, a minha oração.
antes de amanhecer. A busca pela perfeição, uma coisa eu pedi, Senhor, e a buscarei, que possa estar no teu santuário por longos e longos anos. A obediência à lei de Deus e a gratidão. Aqui darei eu, Senhor, por todos os benefícios que ele me tem feito. Então, olha só que bacana, que discrepância. Tem salmos para tudo. A gente vai ver isso com calma. Então, olha só, que bacana, ô Tati. Eu posso falar contra a autoajuda? Devo falar. Sou teólogo, sou protestante, sou apologeta. Devo falar contra a autoajuda por comércio. Aonde você faz louvores, não para edificar as pessoas e nem para adorar a Deus, como fim comercial. Então, o louvor hoje, para vender, ele tem que cantar a prova. Tem que louvar a prova. Se não tiver prova, não vende louvor. Não é bonito o cara cantar? Só quem tem raiz suporta o que eu suporto. A gente tem que ter uma fênix, né? Só quem tem raiz. É tipo um hino assim, né? Tipo, vocês que não têm raiz estão tudo desviados. Entendeu? Os que caíram, seus fracos, tudo sem raiz. Eu sou brabo, eu tenho raiz. Mas o que ela está querendo cantar? Está cantando uma coisa que vende. É o que vende hoje. Se você não cantar isso, não vai. Mas a mesma cantora tem o louvor onde ela fala do renovo. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Ou seja, é uma oração. E a gente se apropria dela. Olha que bacana. Então, eu vou criticar a autoajuda? Vou, mas eu preciso entender que é necessário, em certa medida, ter louvores desses, porque o louvor ele se torna a apropriação de quem ouve. E vai ter gente que vai precisar ouvir aquilo em determinado momento da sua vida. E não foge essa regra aos salmos. Terão salmos que nos servirão de autoajuda. Aonde a gente vai entender que ele vai nos levantar. O salmo que vai cantar a guerra, o salmo que vai cantar as vitórias, as batalhas na guerra. E está cantando isso, e a outra geração vai estar apropriando dele para falar, vou vencer também. Ok? Então os poetas cantavam, olha só, sua experiência religiosa. Eles cantaram sua experiência religiosa. Por isso se diz que Salmos é o livro mais humano das Escrituras. E olha só essa ideia do Maipirma. Do Salmos é o livro mais humano das Escrituras. Ele fala isso com base em quê? Com base na ideia de que em toda a Bíblia você tem, sem exceção, Deus falando com o homem. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Juízes, Josué, Juízes, Ruth, 1 Crônica, 2 Crônica, 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Esther, Neemias, Jó. Né? A história de Jó serve para Deus falar com o homem. Mas quando chega em Salmos, essa ordem muda. O homem fala com Deus o salmo inteiro. Então, são raros os salmos que você ouve Deus falar com o salmista. Deu para entender agora? Por isso que ele fala que é o livro mais íntimo, mais humano. E é por isso que ele compõe a nossa caixinha de promessa. Porque ele vai na ordem ao contrário. É o homem falando com Deus. Os salmos são poemas. E poemas cuja intenção era serem cantados. Gente, anotem isso aqui. E não tratados doutrinais. Nem mesmo sermões. Isso explica seu título em hebraico. Terlim, cântico de louvor. O que o Tico está falando com vocês? Não adianta, o salmo ele não tem a ideia, a pretensão de ser doutrinário. Então, em salmo você vai ter expressão assim, e ele veio sob as asas do querubim. Porque é poema, precisa embelezar. E ele faz dos seus anjos, dos ventos, seus mensageiros. Ó o poema. Faz do vento os seus mensageiros. Então, os salmos, ele é embelezado. Ele não tem a ideia de ser doutrinário, de ser um tratado doutrinário. Aqui você chega para pegar música, e não doutrina.
muito, se bem que ele tem salmos messiânicos, salmos exortativos, de profecia, mas não é um teor doutrinário. Ele são louvores, ok? Vamos lá, só um minutinho. Passar aqui para a próxima slide. Então, vamos lá, vamos falar da época aí. O J.D. Douglas, ele diz que tem sido costume de escrever o livro dos Salmos como inário do segundo templo. O J.D. Douglas é esse carinha aqui, ó. Eu tô aqui na minha mão. Esse carinha aqui, olha a espessura desse bichinho. Tá vendo? Deixa eu ver. Ah, tá ao contrário. Aqui tá marcado aqui, não pode ser. Tá vendo? Esse dá para vocês. É o novo dicionário da Bíblia. Ele é melhor do que o Wycliffe, tá, pessoal? Melhor do que o Wycliffe. Olha a espessura desse bicho. Ele é um dicionário muito bom, por sinal, desconheço o melhor. Tá? O Wycliffe é bom? É, mas esse bichinho aqui dá 10-0. Eu fiz até um sorteio dele um tempo atrás aí, não sei quem ganhou, não sei quem ganhou. Acho que foi o menino lá da Fonte de Vida. Então vamos lá. E o J.D. Douglas, ele fala o seguinte, que tem sido costume de escrever o livro dos Salmos como inário do segundo templo, ou seja, o inário do tempo de Ageu, pois muito interpreta os Salmos como um compilado no período exílico e pós-exílico, para atender a adoração no pós-cativeiro. Então, tem gente que fala o seguinte, os Salmos, ele é uma compilação tardia, para atender a galera do segundo templo, ou seja, a galera de pós-cativeiro. Só que o que a gente percebe? A gente percebe que essa forma de escrita, ou seja, essa forma de escrita de Salmos, ela já faz parte de outros períodos da história dos hebreus. Então, assim, possa ser que a compilação ocorreu predominantemente no período pós-exílico? Predominantemente, sim. Mas falar que os Salmos é um produto do pós-exílico é forçar demais. Por quê? Lá em Êxodo 15, se vocês puderem abrir aí para ajudar o tio, a gente já tem registro de cântico em Êxodo 15, na saída do povo do Egito. E esse cântico é o cântico de quem? De Moisés. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E falaram dizendo, cantarei ao Senhor porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo, o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força. Ele começa a cantar. E o meu cântico, ele me pôs por salvação. Este é meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso exaltarei. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Versículo 3. Lançou no mar os carros dos faraó, o seu exército. Então Moisés está cantando no Êxodo. Então os Salmos, eu posso falar que ele é um compilado. Posso. Eu posso falar que ele termina no pós-exílico? Posso falar que ele termina no pós-exílico. O que eu não posso falar é que não existia essa forma de literatura antes do exílio. E o exílio aqui é o babilônico. Porque a gente já vê no Êxodo Moisés cantando. Ok? E depois, na invasão de Canaã, Juízes 5, nós também temos um exemplo disso. Olha lá o que está escrito em Juízes 5. Juízes 5. Cântico de quem? De Débora. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo, porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouve, reis, dá ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Então vocês veem, Tatiana, que já era um costume, uma prática, cantar ao Senhor após as vitórias. Miriam cantou com o seu tamborim após a passagem pelo mar. Então, em 1 Samuel 2, 1 ao 10, nós temos também o Cântico de Ana. E aqui a gente está no período dos juízes. Então, olha o Cântico de Ana, 2, do 1 ao 10. Então orou Ana e disse, 2, 1 ao 10, isso.
Não há santo como é o Senhor. 2. Porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma como nosso Deus. Não multiplicarei palavras da Altíssima altiva, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da salvação, e por ele são as obras pesadas da balança. Olha só, ela está cantando ao Senhor no período dos juízes. Então, olha só, Moisés, saída do Egito, Débora, assim que o povo entra ali em Canaã, que Josué morre, você tem o período dos juízes, Débora cantando, e Ruth também no período dos, e Ana também no período dos juízes. Então, a literatura profética pré-exílica apresenta exemplos de composições em forma de salmos também. Então, olha só que legal. A literatura profética. Isso é bacana. Dentro do profetismo, você tem salmos, cânticos, porque os cânticos, os alunos da formação de pregadores já ouviram isso, os cânticos não são prerrogativas só de salmos. Você tem cântico em Gênesis, que vocês estudaram semana passada com o mestre, sobre Lameque, não foi? Quem estudou sobre Lameque aqui? Matei um homem e um jovem por me ferir. É uma poesia. Ele estudou com você esse exemplo, não estudou? Ou não? Sim, falou sobre isso. Então, em Gênesis, você tem Oséias, abre aí, por favor, Oséias 6, 1 ao 3, Isaías 2. Vou procurar Oséias aqui. Olha que bacana. Estou com uma Bíblia nova aqui, que eu clico nela, que ela vai lá para o outro lado. É um aquele mouse com defeito. Meu Jesus amado, gruda tudo. Achei. Vamos lá, Oséias 6. Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Então, olha só, é um cântico, que a Ana Paula Valadão até canta, né? Vinde, tornemos ao Senhor, pois ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida ligará. Ou seja, ela pega daqui. Olha que bacana. Oséias, é um cântico isso aqui. Tá? E aí você tem até o 3 essa forma de cântico. Isaías 2. Volta lá, Isaías 2. E viveremos diante de... Ó, tá escrito assim. Esse aqui tá todo marcado aqui, Isaías 2. 2 ao 4. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exaltará por cima dos outeiros. E correrão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém, a palavra do Senhor. E Abacuque 3, que é muito famoso. Esse aí não precisa, né? Abacuque para o cantor mó, ou Abacuque em forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Deus veio de Temã, o santo monte de Parã, tremeu com a sua glória. Lá no 17 ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não há fruto na vide. É um cântico dentro do profeta. Beleza? Então, desse modo, os saltérios do Antigo Testamento é uma coleção de poemas de diversas épocas dos hebreus, não podendo ser ligados apenas a um recorte histórico. Tá claro isso, pessoal? Não pode ser só na época de Davi, não pode ser só na época de Moisés, não pode ser só na época de Asaf, não pode ser só na época de Oséias. É um corte de 1000 anos. 1000 anos, Flávia. Que alguém foi juntando e fez o livro de Salmos. Então a gente tem Salmos ali de todas as épocas, de todos os tempos. Então, quando se estuda Salmos, o que precisa se fazer, Andresa, quando se estuda Salmo? Identificar ao máximo, com os comentários e tal, em que época aquele Salmo está sendo escrito. E aí vocês têm, por exemplo, a epígrafe, né?
E a epígrafe ajuda muito. Quer ver? Eu vou pegar um salmo aqui. Salmo 50. Tá? Salmo 51, quer dizer. 51. Aí você tem a epígrafe, tá, ô Andresa? Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Salmo de Davi para o cantor Mó, quando o profeta Natan veio a ele depois de ter estado com Betseba. Pô, o cara já está dando para a tua planta. Em que época foi escrito? E isso aqui te ajuda o quê? A pregar, a meditar, a refletir. Tu sabe que é um salmo que foi escrito após a queda de Davi. Isso faz você ter toda uma leitura diferente para o salmo. Porque você sabe que aqui o cara já está caído, que a filha dele já foi violentada, que o filho dele, que violentou, já está morto, que o filho mais velho está perseguindo ele, que esse meio está apedrejando, e esse cara está orando desesperado. Aí você vai ler o Salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente das minhas iniquidades. Purifica-me do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões. Meu pecado está diante de mim. Contra ti pequei. Fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado. Em pecado concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade. No íntimo, no oculto. Ele está cantando. Purifica-me com isopo. Ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele está pedindo o quê? Perdão, penitência, clemência por uma situação que ele passou. Então vai ter salmos que vai falar assim, salmos quando Davi fugia da caverna de Adulão de Saul. Quando não tiver nada escrito, você vai recorrer aos comentários. Se os comentários não tiver nada escrito, aí você é livre, pela tua interpretação do salmo, para pensar numa situação que o cara se encontrava. Vamos dar um exemplo? Abra aí Salmo 88. Todos, por favor. Acharam? Sim, Posso ler? Quem achou? eu Todo achei. mundo? Vamos lá. Senhor Deus da minha salvação. Olha só, cântico e salmos para os filhos de Coré e para o cantor mó sobre Malat Lanote, instrução de Emã, rei Jaíta. Bom, Senhor Deus da minha salvação, diante de ti clamo de dia e de noite. Primeiro, eu estou chegando diante desse salmo, Flávia. Eu já sei que se são para os filhos de Coré e para o cantor mó, é alguma época que o ministério do levita como cantor já está firmado em Israel. É a primeira coisa que eu tenho que entender disso aqui. Tá claro? Olha só, Flávia. Se ele está falando salmo para o cantor mor, quando é que o cantor mor, ou os cantores, os músicos, são instituídos dentro do culto? Isso é uma invenção de quem? Alguém sabe? É Davi? Davi. Porque antes de Davi, o levita era alguém que trabalhava desmontando o tabernáculo, montando o tabernáculo, cuidando das mobílias, lavando, limpando, tirando as cinzas. O levita era o auxiliar do sacerdote. Inclusive, senhores, eu estou montando um sermão nisso. Rapaz, eu tô maravilhado com umas coisas que Deus tem falado comigo. Eu estou montando um sermão nisso, nessa questão da nuvem andar e você ter que desmontar o tabernáculo. A nuvem parar e você ter que montar o tabernáculo, como está lá em Números. Porque, ô Luciano, era um trabalho terrível.
E, Flávia, a nuvem não falava assim, não, ó, vou andar, hein? Daqui a meia hora se prepara que eu vou andar. Não era assim, não. Ela andava. Né? E quando ela começasse a andar, era uma correria, Tatiana, para poder desmontar aquilo tudo. 3 compartimentos, mobília, tira daqui, você tem que guardar com carinho. A arca, vocês vão de lembrar, que tem que ser transportada no ombro de quem? Vamos lá, quero que vocês lembram. Nos bois? A arca tem que ser transportada nos bois? Era, né? Botava as madeiras. Mas era nos bois? Não, os levitas, né? Nos levitas. Exatamente. E você lembra que Davi mudou isso aí, né? E aquele menino chamado Uzá morreu. Isso. Então, os levitas, eles são, trocando por miúdos, são os serviçais da era do Êxodo, da era levítica. É Davi que vai pegar eles e entender isso aqui dá um caldo, rapaz. É Davi que vai pegar eles e entendemos que se eles são operários do templo, operários do tabernáculo, se tiver que alguém cantar, quem tem que cantar são eles. Olha a visão de Davi. Não tem glamour nisso, não, é trabalho, hein? Se tem levita para limpar, tem levita para tirar a cinza, tem levita para tirar a pia de bronze que está com sangue, tem levita para preparar o incenso, tem levita para preparar tudo, quem vai cantar também vai ser os levitas. E como ele era músico, ele introduziu isso com uma facilidade. Então, o que esse Salmo 88 fala para mim? Que é algum momento após a época de Davi, que institui o cantor maior. Pode ser na época de Salomão. Tá ok? Então fica aí a dica. Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Quando ele fala salvação aqui, ele está falando de doutrina da salvação? Não. Eu acho que é livramento pelas guerras que ele passava, né? Algum tipo de batalha dele. Perfeito, Flávia. Muito bom, muito bom. Isso aí. Ele está falando de embates mesmo, guerra, cortar cabeça, sangue. Né? Ele está falando de Deus da minha salvação. Deus que vem salvando Israel dos seus inimigos. Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia. Aí ele está dizendo o seguinte: Deus da minha salvação, tu que trabalha fora há tanto tempo, trabalhe também dentro. Estou angustiado, estou aflito. E se o Senhor salva a minha alma dos meus inimigos, salva a minha alma de mim mesmo, dos meus medos, das minhas angústias. Porque a minha alma está cheia de angústia, a minha vida está próxima da sepultura. Já estou sendo contado com os que descem a cova. O IBGE bateu lá e considerou ele um cara morto. Fizeram um censo na casa dele e botaram ele como morto. Estou como um homem sem força, entre os mortos. Então, olha só, a gente não precisa de muito para saber em que situação esse cara se encontrava. Concordam comigo? A gente precisa ter um quê? Interpretação de texto. Para entender que esse cara está em quê? Na nossa linguagem de hoje, o que ele tem? Depressão, né? Depressão. O cara está deprimido, está falando de sensação de morte. Ok? Então, a gente tem que entender isso. Não ligar apenas um recorte histórico. Tá? Toda vez que você for estudar um Salmos, tenta identificar em qual período ele está, qual a situação aquele salmista se encontra. Isso é muito interessante. Tá bom? Vamos lá. Autoria. Autoria. A compilação dos Salmos foi feita por Davi. Tá? Primeira Crônica 15:16. Quem vai abrir e vai ler para mim, por favor. Abra alguém aí e leia. E outro, e também foi feito por Ezequias. Olha aí o rei. Olha o rei. Os dois reis sendo aí compiladores de Salmos. Segundo Crônica 29:30. Quem vai ler? Lê para mim esse primeiro Reis 15:16. Primeiro Crônica 15:16. Pode? Pode ler. Tá. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores com instrumentos músicos,
com alaudes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Tem como ler de novo, Flávia? Sim. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores com instrumentos músicos, com alaudes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. É isso aí, tá? Agora, olha 2 Crônica 29:30. Eu vou ler aqui. Pode ler? Pode. Calma que tá uma gritaria aqui. Não. Vamos lá. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e o adoraram. Gente, olha que lindo esse versículo. O rei Ezequias ordenou que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi. Ah, gente, como se entendeu isso aqui? Olha isso, Andresa. Davi não está mais vivo. Estamos na época de Ezequias. Asaf também não está mais vivo, porque Asaf viveu no período de Salomão. Asaf é o levita mor na época da inauguração do templo. Olha que bacana. E alguém está dizendo, cante ao Senhor com as palavras de Davi, com as palavras de Asaf. Ou seja, compilem um livro com os inários de Davi e os inários de Asaf. Então, eles são, aí pela Bíblia, os compiladores. São aquelas pessoas que vão pegar todos os salmos, desde lá de Moisés, de Davi, de Asaf, e vão compilar para que as pessoas cantem ao Senhor com essas palavras. Por isso que o tio falou para vocês que, durante muito tempo, o salmo foi o inário oficial de Israel. Viram agora? Quando ia se cantava aquele inário. Tá bom? Então, agora tem abaixo os autores e a quantidade de salmo para cada um deles. Olha tá. De 150 salmos, 75 são de Davi. Olha aí que bacana. Tá? Então, do salmo de número 1 ao 41 é o salmo de Davi. Do 1 ao 41 são salmos de Davi. Tá? E aí, pastor, mas não são 75? É porque ele vai ter mais salmos misturados dentro dos outros aí. Salmo de Salomão, 72 a 127. Tá? Do 1 ao 41 aqui é um bloco dele. Mas ele tem outros salmos aqui por dentro. Por exemplo, 51 é de Davi, que não está aqui no 41. Tem outros espalhados em outros blocos. Depois a gente vai ver um pouco mais à frente. Salmo de Salomão, são 2, tá? 72 a 127. Salmo de Asaf, 12. Salmo 50, 75 a 83. Salmo dos filhos de Coré. Tá? Coré, gente, é aquela descendência lá da época de Moisés. Tá? Salmo de Coré. São os filhos de Coré, não é Coré. É igual o Salmo de Asaf, são os filhos de Asaf também. Salmo de Moisés, que é um só, que é o Salmo 90. E os autores desconhecidos, que somando tudo dá uns 50 salmos, só desconhecidos. E você tem o Salmo 88, que são dos Reagitas, que são os salmos de Emã, que é 88, e o Salmo de Etã. Ok? Então vamos ver aí embaixo alguma coisa sobre Davi que eu escrevi. A autoria de Davi, de muitos salmos, tem sido negada, principalmente à base da alegação de que o Davi, salmista, da crença popular, não tem qualquer semelhança com Davi guerreiro. Os caras têm dificuldade de ver um cara que corta a cabeça, 30 cabeças num dia, mata 50, 60, lava a mão na bacia do sangue, bota a tua roupa de adorador e toca a harpa à noite e faz um salmo a Deus. Os caras têm essa dificuldade. E, de fato, é complexo. E Davi é esse cara. À medida que ele guerreava com perfeição, ele também cantava com perfeição. Ele cantava, mas também guerreava. É o cara do sangue e é o cara do louvor.
E as pessoas, às vezes, a teologia crítica, não consegue conceber o Davi como músico como o Davi guerreiro. Que as palavras do Davi músico, suave, não condiz com o Davi sangue nos olhos. Sabemos, entretanto, que Davi, guerreiro, também era músico. Mesmo sendo guerreiro, ele também era músico. Abram, por favor, em 1 Samuel 16:14 e em 2 Samuel 1:17. Por favor, gente. Então, vou dar aqui, ó. A Flávia abre para a gente em 1 Samuel 16:14 e a Tatiana, 2 Samuel 1:17 e a Andresa 3:33. Fechou? Distribuir agora. Pronto. Achei, pode ler? Pode ler. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O assombrava um espírito mau da parte do Senhor. 1 Samuel, né? 16? Isso, vai embora. Tá. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Que homem era esse? Davi. Vamos ver a segunda referência? 2 Samuel 1:17. Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas, e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá. É o lamento do arco, que foi registrado no livro de Jassar. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre seus montes, como caíram os seus guerreiros. Não conte isso em Gate, não proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho, nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Olha só, que bacana. Davi canta a morte de Saul e de Jonathan, mesmo após vir uma batalha. O cara, ele tinha essa habilidade. E Davi me ensina muito com isso. Muito com isso. Porque ele sabe despir do seu espírito guerreiro e vestir a roupa de um adorador. E a gente tem que ter isso também. Sangue nos olhos quando travamos as nossas guerras e um coração de adorador quando estamos no quarto. Então, quem vê Davi matando no campo de batalha, não imagina que aquele homem é o homem do Senhor, é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de espada. Não parece que é o mesmo cara. Então, quem nega Davi como músico, nega as evidências de 2 Samuel 22. 2 Samuel 22 diz assim, ó, 22:1. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Aqui está dizendo, e falou Davi ao Senhor as palavras de cântico. Quando que ele cantou? No dia que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos. Ou seja, ele canta após a batalha. Então, o cara que nega Davi guerreiro como cantor, ele não consegue falar com a gente disso aqui. O cara que ao mesmo tempo fala de guerra e fala de canto no mesmo capítulo. Em Amós, há uma citação de Davi, de 300 anos depois da sua morte. Amós cita Davi, falando como cantava Davi. Beleza? Então, Davi, sim, era cantor e era guerreiro. Ok? Agora vamos entender melhor um pouquinho essa divisão, tá? A estrutura do livro de Salmos aí, pessoal. Os Salmos são divididos em 5 livros. Pastor, mas como assim 5 livros? Os hebreus dividiam os Salmos em 5 livros. É como se fosse 5 faixas. O primeiro livro vai do 1 ao 41. E é predominantemente composto por Davi.
Tá? Então, o primeiro grupo consiste, em sua maioria, parte de salmos atribuídos a Davi, do 1 ao 41. São cânticos de adoração. Já o segundo livro, do 42 ao 72, são salmos de interesse nacional, ou seja, que toda a nação canta, provavelmente salmos reais. E é compilado por Ezequias e Josias, ou seja, foi juntado por esses dois monarcas. O Salmo 73 e 89 também é de interesse nacional, muito embora que Asaf está falando das suas dores. Mas as dores de Asaf, ou dos filhos de Asaf, também são as dores das nações que estão vendo os ímpios prosperar e eles não. E é compilado por Ezequias e Josias. Salmo 90 e 106 é o grupo 4. São os hinos de louvor, compilado por Esdras ou Neemias. Ou seja, ainda tem compilação feita para os demais. Ok? A Luzia entra, a Luzia sai. Vamos lá. O grupo 5, Salmo 107 ao 150. São hinos de louvor compilado por Esdras ou Neemias. Vocês viram aqui a palavra compilação? Compilação é diferente de composição. Compilação quer dizer que eles ajuntaram. No caso de Davi, ele compilou e compôs. A grande maioria. Tem aqui coisa que ele compilou, mas não compôs. Tá? Vamos lá. Do segundo grupo, inclui composições originais em 3 fontes, os filhos de Coré, Asaf e Davi. Já o terceiro grupo são dos filhos de Asaf, que compreende o Salmo 73 ao 83, e são anteriores ao exílio. E o Salmo de Asaf é mais barato, né? Alguém já viu o Salmo de Asaf? Porque o Salmo dos filhos de Asaf, ele é muito atual, né? Porque ele fala que ele está lavando em vão a sua mão na inocência. A sensação dele é, eu estou sendo crente em vão. Por isso que o salmo dele é um salmo de interesse nacional. Porque era assim que Israel se sentia quando viu os filisteus prosperarem na batalha, as pessoas prosperarem na batalha e eles perderem. Então, Asaf diz, contra mim meus pés quase se desviaram. Agora, qual é interessante? Abram lá que eu quero meditar uma coisa com vocês. Olha que interessante. Nós já estamos terminando a aula. Olha que interessante. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os filhos, para com os limpos de coração. Bom, esse versículo mostra o que para a gente? Eu quero fazer você pensar. Eu estou abrindo para falar, pode errar, não tem problema. O que esse versículo, a gente está analisando o Salmo. Você chegou dentro dele. O que esse versículo mostra para a gente? Só esse. Na questão da autoria desse Salmo. Quem quer falar? Lê novamente. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Ponto. Aí vai para o verso 2. Você quer saber o verso 2 ou o verso 1? Eu quero saber o que esse verso 1 fala para gente. O que esse verso 1... Para mim aqui, ele, depois de tudo que ele falou, porque ele, lá no final, ele vem descrevendo o início desse salmo aqui, né? Ele prova, ele experimenta que Deus é bom, porque ele vê o fim dos ímpios. Então, ele no final, ele vai dizer do sentimento que ele tinha, mas no início ele fala que foi bom ele ter confiado no Senhor, porque ele experimentou e sabe que Deus é bom. Perfeito, perfeito. A tua análise está perfeita. Alguém quer corroborar com a análise da Flávia? Eu acho que é... Desculpa, pode falar. Eu vejo isso como se fosse um foreshadowing, como a Flávia mesmo estava falando, né? De ó. Menina, fala português. Tipo, esse é um termo para. Como se você estivesse dando uma dica para algo que vai acontecer depois, algo que você vai falar depois, só que sem a pessoa perceber claramente que você está falando isso. Isso é um foreshadowing. Tipo, por exemplo, a cobra na estaca era um foreshadowing para Jesus. Uma figura, né? Como se fosse uma sombra nesse sentido.
E também eu acho que isso demonstra a crença que ele sabe, assim, tipo assim, ó, eu sei que Deus é bom. Só que eu vou contar pra vocês como eu estou me sentindo a respeito disso. Acho que vai por aí também. Muito bom. Vai, Andresa, cadê a tua opinião? É o que a Flávia falou. Maravilhoso. Top. Qual a tua opinião, Andresa? É o que a Flávia falou. Ai, meu Deus. Ela foi perfeita. Foi perfeita, né? Tá certo, essa Flávia é demais. Alex, Luciano, alguém quer falar, gente? Vambora, a hora é essa. Ninguém? Então, a Flávia foi perfeita. E eu vou falar que ela está errada, não. Vou só corroborar com a ideia dela que foi perfeita. Ô, Flávia, esse versículo, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os livros de coração, sabe o que fala para a gente também? Que essa história é uma história escrita do presente olhando para o passado. É um cara que está escrevendo, aí eu não sei qual o termo, Tatiana, em inglês para isso, é um cara que está escrevendo do presente, mostrando para a gente o que ele já viveu. Aí entra aí no teu Forever, você falou aí, que é o quê? Ele está olhando do momento que já passou tudo, a crise dele já passou, ele já está crente, já passou toda a crise, e ele está escrevendo após a crise ser passada, e ele vai começar a escrever, e como você falou do Forever, ele vai mostrar algo para frente, e ele já está dizendo assim, ó, verdadeiramente bom é Deus é bom para com os puros de coração e para com Israel. Mas deixa eu contar para você daqui o que eu passei. É um cara do presente olhando para o passado. Porque tudo isso aqui ele já passou. Ele não está contando a sua experiência em tempo real. Entendeu agora? Isso é interessante analisar. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aí ele começa. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram. Olha o passado. Se desviaram, quase. Pouco me faltou. Está olhando para o passado. Para que escorregasse os meus pés, meus passos. Eu tinha, não tenho. Eu tinha, não tenho. Então, ele não está escrevendo a experiência dele no presente. É uma experiência que ele já teve. Eu tinha inveja dos soberbos. Não há aperto na sua morte. Firmes estão na sua força. Não se achem em trabalho. Pelo que a soberba o cerca. Os olhos deles estão inchados. São corrompidos. Pelo que o seu povo volta aqui. Volta aqui as águas do copo cheio da sua cólera. Dizem, como sabem Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios. Todavia estão sempre em segurança. E não aumenta a riqueza. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Cara, olha que bacana. Pastor Leandro, Pensa, gente... Oi? E como diz, né, você, para eu corroborar aí, é interessante que no final ele ainda fala, ele enfatiza de novo, no 28, ele fala assim, mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Mais uma vez, ele confirmando aqui que ele experienciou do Senhor, por isso ele tem essa fala. Perfeito. Perfeito. Então, olha só, o cara dizendo, eu passei. E se você for olhar o Asaf do início, nem o Asaf do final. Porque no 14 ele fala, pois todo dia tem sido afligido? Tem. 16, quando eu pensava em entender isso, fiquei perturbado. 17, até que eu entrei no santuário de Deus. Esse até significa, aqui minha vida começa a mudar. E ele termina dizendo, a quem tenho eu no céu além de ti? O que há na terra que eu queira mais que a ti? Não é outro cara. Então, é um salmo de interesse nacional. Tá? O terceiro grupo são filhos de Asaf, que compreende, né, isso que eu falou, e o quarto e quinto grupo são formados, em sua maioria, por autores anônimos, e deve ser organizado por temas também. Ok? Então, vamos lá, vamos avançar para a gente começar a pegar o caminho do fim. Existe ainda séries agrupadas por assuntos, como o Salmo 93 a 100, que são os salmos do reino de Javé. Tá? É um salmo organizado por grupo.
e 103 a 107. Tem também os salmos de louvor. Essas duas séries são agrupadas a 3 textos davídicos. Olha aí, gente, que eu falei de Davi tendo mais salmos. Por isso são 75, mas no primeiro grupo só aparece 41. Tá lá. Essa série de louvor, Davi tem Salmo 108, Salmo 102, 110, tá? E o 289. São unidos ao grande conjunto 289, formando a série 2 a 110, e que em 2 a 110 são poemas reais e que enquadra a série anterior, tá? Eu tô lendo porque a aula de Salmos é um pouquinho complicada, então tô lendo para não errar e para vocês também terem a informação correta. Depois nós temos a série 111 a 118, que é de amor à lei, ou seja, são os salmos da Torá. Olha que bacana. Do 111 a 118 é só salmo de amor à lei. Vamos ver um como exemplo? Vamos ver um como exemplo. 111, por exemplo. Ah lá. Louvai o Senhor, louvai... Juju, tu tá aparecendo aqui na câmera. Aqui. Tu quer dar um louco povo que tu quer? Não tô entendendo. Fala pra mim. Quer pegar a tua Bíblia aqui no meu negócio? Deixa eu fechar a câmera para tu não aparecer aqui. Calma aí. A Bíblia está onde? Pega aí. Tem uma Bíblia rosa aqui? Meu Deus. Tá aqui não. Beijo, Ju. A tia Flávia mandando um beijo para tu. Beijo, tia Flávia. Ó Jesus na casa. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Ao vivo é assim mesmo. Que é a Bíblia dela. Ah, meu Deus, para que é? Ali, é assim mesmo, crente. Não pode ver alguém falando de Bíblia e quer ver Bíblia. Vamos lá. Aí você tem o amor à lei, que a gente vai ler agora. Louvai o Senhor, louvarei o Senhor de todo o coração, na Assembleia do Justo e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos que nele tomam prazer. Glória e majestade em sua obra e sua justiça permanece para sempre. Fez lembrança das suas maravilhas, piedoso e misericordioso do Senhor. Deu mantimento, tá? As obras das suas mãos são verdade. Juízos, fiéis, todos os seus mandamentos. Mandamentos, lei, mandamentos. Permanece firme para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Tá? Então, do 111 ao 118 são salmos da Torá. Salmos que cantam as leis e mandamentos. E há os salmos de subida. Os salmos de degrau. Ou cântico de degrau. Já ouviram falar deles? São aqueles que eles iam cantando de uma espécie de procissão para Israel. Vamos ler um que eu gosto muito. Que é esse aqui, ó. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce na orla do seu vestido. É um salmo que fala, é um canto de degrau, que está dizendo, vamos à casa do Senhor, porque precisamos ir, mas precisamos ir em união. Precisamos ir unidos. Precisamos ir juntos. Por quê? Porque a união, olha, gente, tem que pegar isso aqui. A união é como óleo que desce a barba de Arão. Quem é Arão mesmo? Irmão de Moisés. Não, mas qual é a função dele? Sacerdote, né? Somos sacerdotes. Uau! Então, a união para ir ao templo, na procissão, canto de degrau, a união é semelhante ao óleo sacerdotal. Se ele é o sumo sacerdote, ele só pode entrar no santo dos santos quando o óleo desce sobre a cabeça dele. O salmista está dizendo, a união é como óleo que permite a gente acessar as profundezas de Deus. Culto individual é maravilhoso, mas culto unido toca o coração de Deus. Culto em conjunto toca o coração de Deus. É por isso que você não é igreja sozinho, e você sozinho é só um membro. Igreja é a união dos membros. Ok? Então, esse salmo, ele mostra como é que a união é a espécie de autorização para nós entrarmos no Santo dos Santos. Por isso que ele fala, quando você for trazer uma oferta, Jesus falando, conserta com teu irmão primeiro e depois tu acessa o Santo dos Santos. Depois você acessa Deus. Então, olha a verdade desse salmo. Tem o 122 também que eu gosto.
que é o cântico de degrau também. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lembrando que esse salmo é um cântico de degrau de Davi. E Davi não tem casa do Senhor. Ele não edificou templo, mas ele já está cantando como se o templo existisse. Já pararam para pensar nesse detalhe? Ou não? Eu vejo todo mundo falar esse salmo na igreja, mas na época não tinha templo, não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um canto de Davi, mas não tem templo. Mas Davi pretende construir um templo. E o Inário, que não serviu para a época dele, vai servir para a época dos seus filhos, porque vai ter casa do Senhor. E nem por isso que não tem na minha época, não é por isso que eu vou deixar de cantar. E ele fez um cântico do Senhor. Alegrei-me quando me disseram do Senhor, nossos pés estão dentro da tua porta, ó Jerusalém. Jerusalém está identificada como uma cidade. Ou seja, ele está falando, vamos ao templo, mesmo que ele não exista, vamos ao lugar onde está a arca, vamos ao lugar onde está a presença, vamos ao tabernáculo, vamos ao templo de Siló, vamos fazer alguma coisa que seja para o Senhor. E quando houver o templo, a gente canta tendo o templo. Mas enquanto não tem, a gente canta como se tivesse. Isso é fantástico. Fala, Flávio. Eu vejo muito esses salmos de degraus como um salmo de convidando, né, os irmãos, fortalecendo, tipo, olha, eu estou aqui na frente, eu estou indo, vem você também. É um convite à adoração ao Senhor, né? Maravilhoso, esplêndido, é isso aí mesmo. É um convite nacional. Você imagina aquele povo, mulheres, crianças, cantando. E eles também cantam as suas lutas, tá? Cantam as suas dores. Tá? Como, por exemplo, o Salmo de número 127. Primeiro, o 126, é um canto de degrau também. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que sonham? Quando o Senhor trouxe cativeiros que voltaram, assim, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso. Isso aqui eles cantavam, isso aqui é uma música. Eles cantavam toda vez que iam ao templo de Ageu. Por isso que a galera fala, Tati, que os salmos foram compilados para atender o segundo templo. Porque tem muitos salmos que falam dessa casa do Senhor, mas após o cativeiro. Esse Salmo 126 já dá uma dica para a gente, concorda? Ele é um salmo pós-cativeiro, não tem como ser antes. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que sonham, os que voltaram, éramos como os que sonham. Ou seja, só pode ser um salmo pós-cativeiro. Nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cântico. Agora, olha o 127. Se o Senhor não edificar a casa, e vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, e vão vigir sentinela. Imagina todo mundo cantando isso, gente. Uma espécie de procissão. O 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda os seus caminhos, pois comerá do trabalho. E tem o famoso 130. Deixa eu ver aqui, se é esse mesmo. Perdão, o 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, hora de Israel. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles não teriam engolido vivo, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas torrentes do Negueb teriam nos transportado. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma se escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço se quebrou e nós escapamos. Ou seja, é um cântico nacional. É um cântico de degrau, tá ok? E aí você vai ter até o Salmo 134, cântico de degrau, tá ok? Então são salmos de degrau porque eles subiam as escadas para Jerusalém, ok? E você tem a série de 103 a 150, que é do Rael, salmo de exaltação a Deus, pelo seu caráter e por suas obras salvadoras, tá? A divisão da língua em versos é seu traço específico, principalmente o Salmo 119, que é dividido nas línguas, no alfabeto hebraico. Tá? Aleph, Bet, Det, então vai até o final aí, ok? O livro de Salmos ainda contém poemas acróticos, ou seja, com o conjunto da primeira letra de cada verso, ou grupo de versos, forma uma palavra em destaque. Isso aqui é acrótico, né? Então, acrótico eu boto assim, por exemplo, Jesus, aí bota aqui na vertical, as professoras aí como a Flávia sabem o que é isso. Aí bota assim, Jesus, na vertical, e no paralelo, cada letra vai iniciar outra palavra. Jesus, a letra J, justo, a letra E, eterno, a letra S, Salvador, a letra U, único, a letra S, Senhor. Jesus, na vertical assim, e assim vai formando outra palavra.
tem muito isso com a letra hebraica dentro dos salmos, ok? E você vai perceber quando começa ali com o Aleph, com o alfabeto hebraico, né? Você vai ver que sempre começa com aquela letrinha, vai formar uma palavra em hebraico com aquela letrinha, ok? Teve um aluno que perguntou, pastor, por que o Salmo 119 tem um monte de nome antes de começar? Por causa disso, tá? Vamos aqui, gente, eu botei para vocês aqui para facilitar. Gênero literário agora. Esses salmos aqui, isso aqui você vai ler em casa com calma. Esse material eu fiz, ô Frada, para vocês depois, quando forem pregar, pesquisar. Ó, o tio pensando em vocês. O tio colocou aqui, ó, 8, 19, 29, só para vocês saberem o que é hino, o que é súplica. Você não vai gravar tudo isso agora. Ah, esse salmo aqui, vou lá no que o tio Leandro botou. Esse salmo aqui, esse aqui é de ação de graça. Ah, não, esse aqui está na súplica. Ah, esse aqui está na súplica individual. Então, eu coloquei para você entender onde cada salmo se encaixa. Ok? Então, aí, eu botei para você o hino, Salmo 8, 19, 29, 33, 43, 150. Ações de graça, 18. Isso aqui facilita para você pregar no culto de ação de graça. Já vai nesses salmos aqui. Tá? Os de ação de graças raramente são coletivos. Geralmente são o povo dando graças pela libertação de um perigo, pela abundância das colheitas, ok? Pelo benefício concedido ao rei. Os individuais recordam os males sofridos, a orientação entendida. Eu botei errado aqui, gente, calma aí. Aqui é os coletivos. Não, calma aí. Botei errado aqui, ó. Eu que li errado, né? Botei certo e li errado. As ações de graças são coletivos, tá? E os coletivos são raramente coletivos, mas os coletivos são o povo dando graça pela libertação de um perigo, pela abundância das colheitas, como esse, por exemplo, que nós lemos aqui, o 124, né, que fala, se não fosse o Senhor que estivesse conosco e tal, é um salmo de ação de graça coletivo. Mas tem os individuais. Os individuais recordam os males sofridos, a oração atendida, exprime reconhecimento e exorta os fiéis a louvar a Deus. Tem as súplicas, tá? Súplicas de protesto de inocência, Salmo 7, 17 e 26. Salmo de penitência, que é o de Davi, né? Salmo 51. As súplicas podem ser coletivas ou individuais. Súplicas coletivas, coloquei para vocês aqui também. Tá? Sua ocasião é um desastre nacional, derrota, destruição, as coletivas. Uma necessidade comum. Tá? Pede-se, então, a salvação e restauração do povo. O Salmo 74 reflete as consequências de destruição de Jerusalém. Tá? Súplicas individuais, eu coloquei para vocês aqui também, tá ok? Então, é uma colinha para vocês pegarem depois aí. Vamos avançar aqui. Aí você tem os salmos messiânicos, isso eu fiz questão de destacar um pouco. Os salmos messiânicos, gente, a gente chama assim pelas suas predições sobre o Messias, sua vida, morte, ressurreição e etc. Então, nesse salmo, os salmistas vão aludir à eternidade e divindade do Messias. Tá? Por exemplo, Salmo 101. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos para os cabelos dos teus pés. Onde Cristo se assentou quando ressuscitou? À destra do Pai. Então, é um salmo da ressurreição. Fala da ressurreição de Cristo. Ok? Em confronto com os fariseus, Jesus, o próprio Messias, apela para esse salmo para provar sua natureza eterna. Ele é mais do que um descendente de Davi, pois este salmo Davi chama de Senhor. Então, Jesus argumenta. Se Davi, por ele chama Senhor, como ele é seu filho. Abre lá, Mateus 22, 46, por favor. Mateus 22, 42 a 46. Esse salmo é terrível. Porque o salmo, gente, é o livro mais citado nos evangelhos. Mais citado, principalmente por Jesus. Olha que bacana. É um louvor que apontava para uma profecia. 22, Mateus o quê? Oi? 22, Mateus 42 ao 46. Quem vai ler? E ninguém poderia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Não, do 42 ao 46. Dizendo, que pensais vós de Cristo? De quem é filho? É esse aí. E ele lhe disse, de Davi. Disse-lhe eles, como então que Davi é o Espírito que chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assente à minha direita até que eu ponha teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Jesus disse, se Davi, por ele chama
Senhor, como é seu filho? Ninguém poderia responder uma palavra, nem naquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Tá? Jesus está dizendo, eu sou filho de Davi na humanidade, mas na eternidade eu sou senhor de Davi. O salmista também canta a vida do Messias como uma vida de adversidade. Olha só, as nações enfureceram contra ele, uma descrição das provações diante de Herodes e Pilatos, bem como a fúria das nações ao fim do seu reinado milenar. Ok? A traição do Messias também é predita pelo salmista. Olha aí, Salmo 41, 9. Não precisa abrir não, que eu já botei aí na tela. Até o meu próprio amigo íntimo, a quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o meu calcanhar. Salmo 41, 9. Ou seja, o Salmo 41, 9 falando de Judas. Olha que bacana. Profecias cumpridas na última ceia, quando ele entrega a Judas o bocado do pão molhado. Essa profecia do 41, 9 se cumpre em João 13, 18. Não vamos ler, porque você já sabe o que está acontecendo lá. Judas vai botar a mão, você vai falar que aquele que botar a mão é o traidor. Nesse momento se cumpre o Salmo 41, 9. Os salmos também, gente, vai falar da morte do Messias. Olha, ó. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio, das palavras do meu bramido? Quem falou isso na cruz? Jesus. Jesus. Olha o salmista falando a mesma coisa no Salmo 22, 1. Não é tremendo, gente, isso? É tremendo, né? Então o salmista fala lá 1.500 anos antes. Sei lá, 1.500, não, 1.000 anos antes. Deus meu, por que me desamparaste? Aí Cristo em Mateus 27, 46. Deus meu, por que me desamparaste? Ele está cantando o que o salmista falou lá. Tá? Os seus sofrimentos antes da crucificação e até o repartir das suas vestes são relatados no Salmo 22, que é completamente messiânico, nos versículos 12 ao 18. Vou ler lá só para a gente ganhar contexto. Ó. 12 a 18. E disse, amigo, e calma aí, estava lá. Salmo 22, 18. Olha lá, ó. 22, 12 a 18. Vou ler aqui. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça o que ruge. Como a água me derramei, e todos os meus ossos se conjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-me no meio das minhas entranhas. A minha força secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodeiam cães, o juntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Olha isso. Transpassaram-me, botaram um prego na minha mão e nos meus pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si os meus vestidos e lança sua sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongue de mim, força minha, prece e me socorre. Ou seja, é um salmo que aponta para o sofrimento de Cristo. Vocês estão vendo isso? Muito claro. Tá? Muito claro. E aí isso vai se cumprir lá em Mateus, em João e Lucas, mesma coisa. Transpassaram os pés dele, não quebraram os seus ossos, mas deslocaram para poder caber na cruz de Barrabás. Jogaram sorte sobre as suas vestes para ver com os soldados. Tá? Então é um salmo que se cumpre totalmente em Cristo. Ok? Considerações finais aí para a gente acabar a aula. Salmos não foram escritos com intenções doutrinárias, eram expressões íntimas. Ok? Gravamos isso? Salmos não possuem capítulos, possuem expressões íntimas, individuais ou coletivas em forma de cântico, e não em forma de livro. Então, Salmo capítulo tal, versículo tal. Não, Salmo é faixa ou número. Porque é música, ou faixa ou número, e versos. Ok? Nem todos os salmos são de Davi, quando não se sabe o autor, se diz apenas a palavra salmista. Então você não vai inventar, porque tu é aluno desse curso. Tu não vai inventar, você não vai inventar. Você não vai inventar a roda, não vai fazer isso. O salmo é autor desconhecido, você deixa ele desconhecido. Fala salmista. Porque se você mudar, Tatiana,
Se você mudar a Andressa, se você mudar a Luciano, se você mudar o salmista, botar um salmista que não é o salmista, você pode mudar toda a história. Foi igual vi um pregador, Tatiana, falando que o Salmo 73 era de Davi. O Salmo de Asaf ele deu para Davi e ele pegou a mensagem inteira. O que ele estragou na mensagem? Fala para mim. Ele estragou o que na mensagem quando ele falou que o Salmo era de Davi? Porque Davi não era o autor, quem era o autor foi Asaf. Mas qual parte da mensagem vocês acham que ele estragou? A história de vida de alguém. A história era de Asaf, não era dele. Sim, mas e aí? A parte da mensagem, ele estragou qual parte da mensagem? Não sei. Toda! Estragou a mensagem toda, porque o que vai acontecer? Se eu falo que o Salmo é de Davi, acabou, meu amigo. Eu já não estou mais contando a história de Asaf, como a Sinara falou. Acabou tudo, acabou a mensagem. Então, se eu não sei o salmista, eu falo o salmista. O livro de Salmo é a compilação de 1000 anos de hinos, com diversos temas e autores. Então, você sempre tem que se aproximar da época. Vai ver os comentários. Gente, deixa eu ensinar um bizu para vocês. Pessoal, eu sei que cada um tem sua condição, cada um tem... Eu sei tudo isso. Eu sei, eu entendo. Tá de verdade mesmo. Mas tem que investir na sua biblioteca. Se você quer ser alguém que tenha conhecimento, alguém de relevância na tua igreja, no seu ministério, tem que investir. Isso é investimento. Gente, eu invisto dinheiro no meu ministério até hoje. Deixa eu dar um bisu para vocês aqui. Isso aqui é de coração. Gente, ministério é oração, dedicação, leitura, renúncia. Mas ministério é dinheiro também. E essa última parte aqui, nós pentecostais somos fraquinhos. Ministério é dinheiro também. Se você não colocar dinheiro na tua biblioteca, você não vai crescer somente com o que eu te falo. Você tem que ir além. Isso aqui é um pontapé. Esses dias, não sei se a Tatiana está aí ainda, a gente não fez uma aula. Tá aí, Tatiana, ainda? Acho que tá. No caso, Ela eu? fez... Ou... tá, isso. Ah, tá. A gente fez uma aula e tinha uma palavra errada no hebraico. O que você fez, Tatiana? Fala aí pro pessoal. Eu te mandei uma mensagem dizendo como que escrevia e as letras que estavam fora de ordem, no caso. Acho Mas que por que você fez isso? Por que você fez isso? para poder não ficar errado no slide e o seu ir Tá, perpetuando o erro para outras pessoas depois. perfeito. Mas E o que te... A pergunta não era essa, foi mal. O que te capacitou a fazer isso? A pergunta era essa. porque eu estudo hebraico. Eu ainda Pronto. não falo assim hebraico, mas eu comecei a estudar e eu sei algumas palavras, eu aprendi o alfabeto. Vocês estão Eu gosto entendendo? Ela está aqui para aprender teologia e tal. Mas ela não está só aqui. Ela está lá no hebraico, ela está lendo. E isso, todos têm que ter isso, tem que correr atrás do conhecimento. É um cursinho que você está pagando, que você está fazendo aqui, que está investindo no teu ministério. Às vezes a primeira prova que a pessoa passa, a professora se larga lá no seminário. É o primeiro a cair. E fica sempre naquele círculo. Eu voltei numa igreja esses dias. Eu falo isso com muita tristeza, não é com vanglória não, sabe? Cara, e é incrível como que passa ano, entra ano, e anos mesmo. Eu voltei nessa igreja para poder pregar, não me lembro, e eu percebi que nada mudou naquela igreja. A cabeça das pessoas não mudaram. A mentalidade das pessoas não mudaram. O conhecimento bíblico não mudaram. Os pregadores, as músicas, as pessoas com oportunidade. Eu falei, gente, quando eu vou ver o relato, são pessoas que não investem em estudar. Começam, param, não terminam. Então, invistam em vocês. É o conselho que eu vou dar para vocês. Vou dar um exemplo aqui. Ó,
Eu preguei sobre a Flávia estava na igreja ontem, né, Flávia? Sim, sim, Ontem eu preguei sobre o que lá na igreja, né? Sobre a Páscoa, não foi? sobre a Páscoa. Tá, deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Então, olha só, para pregar ontem sobre a Páscoa na minha igreja, e olha que é um assunto que eu já estou acostumado. Eu usei esse livro, ó, Celebrando Jesus nas Festas Bíblicas. Esse livro ele pega todas as festas bíblicas e aplica em Jesus. Vai vendo. Eu usei esse livro aqui, Instituições de Israel. Esse livro fala de todas as instituições. Vou dar aqui uma lida no sumário para vocês entenderem. Ó, no índice. Ó, olha só, todas as instituições. Constituição das tribos, agrupamento e divisão das tribos, organização, a lei da hospitalidade, família, casamento, como eram os casamentos, poligamia e monogamia, o tipo de casamento israelita, a escolha da esposa do hebreu, as concubinas, as cerimônias de casamento, o repúdio e o divórcio, o adultério e a fornicação, a lei do livirato. Agora outra lei aqui. A situação da mulher e as viúvas no Antigo Testamento. Sucessão e herança. Terceira parte. Questões demográficas. O povo da terra, ricos e pobres, estrangeiros, artesãos. Olha quanta coisa você aprende nesse livro. Só de cultura. Aí onde que eu usei? Quinta parte aqui dele. Na quinta parte, na página 400, ele fala das instituições religiosas. Aí ele fala aqui, ó, os primeiros santuários de Israel, o Templo de Jerusalém, centralização do culto, função sacerdotal, o levitismo em Israel, sacerdócio de Jerusalém, sacerdócio pós-exílico, o sacrifício do altar, origem do ritual. Aí vem as festas, festa dos pães asmos, festa da Páscoa, festa... Tá me entendendo? Ó. E um comentário do Pentateuco, do Warren Wiersbe. Isso aqui é o que está aqui perto, que eu usei mais 2, 3 coisas. Para fazer um sermão. Gente, eu não estou me gabando. Eu estou sendo claro com vocês? Não estou me gabando. Eu estou mostrando para vocês que dá trabalho você preparar um sermão. Mas é gratificante. Ontem, quando acabei a mensagem, meu pastor chegou para mim e falou assim, Leandro, parabéns pelo sermão, e eu sabia que eu podia contar com você para esse tipo de sermão. O meu coração se encheu de alegria. Por quê? A Flávia daqui não me deixa mentir, da minha igreja. O meu pastor, se ele quisesse, ele faria esse sermão brincando aí. O pastor fala inglês, o pastor fala alemão. Lê inglês, lê alemão fluentemente. É um homem da sabedoria, ele poderia fazer, mas ele deu a honra para mim. E eu tinha que fazer o quê? Honrar essa oportunidade. E quando acabou, ele falou, Leandro, gostei do sermão, o sermão foi maravilhoso, foi bem montado e tal. Eu falei, pastor, glória a Deus, que bom. Isso significa o quê? Que há uma confiança do pastor em mim naquela ideia. Mas por que há uma confiança? Porque ele vê a minha dedicação para aquilo. Tá ok? Pode falar, Tatiana. É só para eu dizer um elogio, no caso, que a minha prima Jéssica... Você conhece a Jéssica, né? Do Caleb. Sim. Ontem eles foram lá para a igreja, aí eu encontrei com eles depois, e eles estavam te elogiando e falando assim, nossa, ele é realmente muito completo, né? Ele faz tudo, ele louva, ele estuda, ele faz comédia, ele faz de tudo, assim, realmente é uma pessoa Comédia eu faço com eles. maravilhosa, incrível. E aí é só para poder deixar assim, esse comentário, né? Que realmente o Senhor é uma bênção e é muito completo em muitos sentidos e é realmente uma bênção nas nossas vidas, tá bom? Amém, glória a Deus, é bom ouvir isso. Então, mas aí E que eu quero... agora é historiador. E agora é historiador, né, Andresa? Falando disso também. Tá certo. Então, assim, gente, tá vendo? A gente não para de estudar. Eu poderia, vocês concordam, olha só, eu poderia pregar a cruz, uma coisa que eu já sabia, já tinha alguma informação ou outra, poderia. Mas eu sentei, eu fui estudar, fui pesquisar, fui fazer minhas anotações, meus garranchos, tá entendendo? Para quê? Para poder trazer
Um mínimo. Aqui, olha os garranchos. E aí deu 3 laudas aqui. Aí o pastor falou para mim, Leandro, você tem meia hora? Eu falei, pastor, meia hora não dá não, pastor. Esquece. Meia hora não tem como. Né? Eu escrevi coisa dessa, né? Na Celebrai, o maior desafio na Celebrai foi falar 25 minutos. Me deram 25 minutos para poder falar. Poxa, foi um desafio, certo? Falar nisso, vocês viram a mensagem lá na Celebrai? Ninguém viu? Eu só vi uns cortezinhos. Vê lá, eu vou Falando botar no YouTube. qual que foi. Eu vou botar no YouTube. Eu tenho, gente, um canal no YouTube. Eu vou baixar ela lá no YouTube e depois vou mandar para vocês se inscreverem lá no canal do YouTube. Tá bom? Gente, ó, então ficamos por aqui. Tá ok? Aula de Salmos hoje. Muito obrigado. Até a próxima. Eu estava com muita saudade de vocês. Muita mesmo. Fala, Vivi! Vivi falou aí, parou, vai falar. Então vamos lá. Fala, Andresa. Eu queria tirar uma dúvida. Não é falta de fé, é apenas o meu senso crítico. Tá. Como é que eu posso ter certeza que esses salmos messiânicos não foram escritos após Jesus? Sim, isso aí na verdade, isso é muito tranquilo de responder. Não foram escritos pela sua datação, né? Jesus vem no primeiro século, e quando ele chega no primeiro século, os salmos já faziam parte da liturgia de Israel, já, né? Então você já tem, por exemplo, como falei para você, Amós citando Davi, citando os salmos de Davi. Amós, deixa eu ver aqui até onde é, para te mostrar. Calma aí, rapidinho. Amós, ele faz uma citação de Davi, eu ia botar aí, mas acabei esquecendo. Porque foi escrito antes, deu pela datação. Jesus vive no primeiro século. Os salmos foram compilados cerca de 500, 700 anos antes. Vai, gente, calma aí. Só um minuto, gente. Ai, abri aqui o negócio errado. Só para achar esse versículo aí para a gente matar essa. Eu entendi sua pergunta, Cinda. Como confirmar, né? Que foi tipo um combinado. É porque eu fico pensando assim, as profecias, ok, mas, por exemplo, uma música, como é que eles sabiam? É porque a música, que eu falei lá no início da aula, era música, mas tinha teor profético. Né? E porque a música é o melhor caminho para você ter um teor profético, porque a música tende a ser repetida. As palavras não. Concorda? A música tende a ser cantada. Sim. Vamos lá que eu vou botar aqui para você. Acho que não, acho que estava nas minhas anotações aqui. Só um minutinho, tá? Acho que passei aqui. Tem um versículo de Amós, cara. Achar em cima da hora assim é complicado. Deixa eu recorrer aqui aos universitários, que é melhor. Ao pai dos burros. Aí, ó, abre aí para mim. Amós 9, 11 ao 12. Amós 9, do 11 ao 12. Acharam? Aí vai ler. Ninguém? Então vou ler. Que Amós é difícil, né? Achar aí, né? Amós. É o 9? Amós 9. 9, 11 e 12. Olha lá. Naquele dia, tornarei levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas. Tornarei levantar suas ruínas e ficarei como no dia da antiguidade, para que possua o restante de Edom. Eis que vem dia do Senhor, em que lavra o cativeiro. Não, calma aí. Não é esse aqui, não. Ele fala também aqui.
Calma aí que eu vou achar. Calma aí, papai. Eu acho que é aqui mesmo, gente. Achei. 5, 21, 23. Nem o Google me ajudou dessa vez. 5, 21, 23. Achei que não era. Eu pensei que era aqui no material que tinha na internet, mas é aqui no JD Douglas. 5, 21, 23. Pronto, achei. Podemos? Vou ler aqui, tá? Ou vocês leem aí? Quem lê? Ninguém? Leia. 5, 21, 23. Tá. Odeio. Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocausto, ofereças holocaustos e oferta de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Até aqui? Mas não era aí que eu queria ainda, cara. Calma aí que eu vou. Gente, eu vou ter que procurar com calma. Eu vi isso aqui à tarde estudando, e eu não estou achando o versículo que ele fala de Davi especificamente. Calma aí. Nós. Marcelo Saltério, calma aí. Não vou achar aqui. O que eu vou fazer? Depois, com calma, eu vou ver e eu mostro para vocês. Tá ok? Essa parte aqui sobre. Peraí, cadê? Não é Calma 9, aí. Esse é o 6,5. 9, É no 6, que eu ia falar. não é o 9, 6,5. não? Isso. 6,5. Vai. 9, 11, 12. Que Sim, cantam sim. ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi, que bebam vinho em taças e se ungem o mais excelente óleo, mas não se afligem pela ruína de José. Portanto, Solta aí. agora Olha só, solta aí. Olha o que ele está fazendo referência, Andresa. Que cantais o som de alaúde, inventais para vós instrumentos musicais como de Davi. Então você vê que Davi, com seus cânticos, ele é citado por Amós, muito antes de Cristo. Entendeu agora? E os cânticos, por exemplo, de Salmo 124, que 9 e 11 fala do tabernáculo. A gente já leu isso aí, Sabrina. É muito bom. Então, você vai vendo que é muito antes. Então, por exemplo, o Salmo 24, que fala, levantai a porta das vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor, valente da batalha. É um salmo de quase 700 anos antes de Jesus. São eras diferentes. Inclusive, dentro da sinagoga, se cantavam os salmos de Davi, de Moisés, por aí vai. Então, a ideia do tempo, você já vai ter essa ideia aí já bem fechada. O tempo é antes, né? Jesus está numa era e os salmistas estão em outras. Entendeu? E Jesus mesmo vai falar direto. Como dizia Davi, como dizia o salmista. Como nós lemos aqui, né? Falando dos ossos dele, lá na frente ele vai citar. Alguém escreveu aqui na mensagem, deixa eu ver. Vamos lá. Isso, falaram aí. Tatiana, o Tanakh já estava fechado também na época de Jesus. Sim, sim. Né? Então já estava tudo fechado. O livro dos cânticos já estavam fechados na época de Jesus. Como a lei, como a Torá. Tá certo, André? Isso serve para a Torá também. Você podia fazer essa pergunta na Torá. Como que a Torá, podemos dizer que a Torá não foi escrita na época de Jesus? Isaías. Mas uma vez conceberá da luz do seu filho, por o seu nome é Emanuel. Está lá em Isaías 7,14. E que é repetido em Mateus 1. Entendeu agora?
Sim, Isso mostra o quê? A unidade da Bíblia. A Bíblia se cumpre na Bíblia. Tá ok? Toda vez que você pensar, você fala assim, pô, a Bíblia tem uma unidade. Mesmo sendo de música, Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Jesus é a chave de interpretação da Bíblia. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Tudo converge em Cristo. Cristo é a consumação do Antigo Testamento. Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento. Ele é o Cordeiro da Lei, ele é a Páscoa, ele é o Tabernáculo, ele é o Pentecostes, tudo nele. Entendeu agora? sim, sim. Fechou? Gente, então vamos lá? Vamos para o nosso print aqui, diário, nossos prints da segunda-feira? Vamos lá? Tá? Kelly espirrando aí no fundo, você liga não, que é assim mesmo. Vou botar aqui para ficar bonitinho lá para vocês. Tá ok? Deixa eu ver aqui uma coisa, rapidinho. Aí alguém printa, me manda, por favor. Vamos lá, no 3. Fala, tem que baixar um pouquinho tua câmera. Isso, assim. Olha lá, no 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Aí, gente. Marca o professor lá, marca o André, me marca. Tamo junto, gente. Até a próxima aula sobre provérbios. Ok? Até. Deus abençoe vocês.